Olá, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Vamos ver quem é que vai entrando, quem é que vai chegando aqui. Então, isso, já tem gente entrando. Enquanto isso eu vou desenrolando aqui meu colar aqui, que tá todo enrolado, que agora que eu vi. Boa noite, pessoal. Oi, doutora Joelle, tudo bem? Joia. Vão me dizendo de onde vocês são, né? De que cidade vocês são, para eu ir citando aqui os lugares. Boa noite. Que um pouquinho a gente já vai entrar no tema, já vou chamar a Tatiana. Me contem aí de onde que vocês são, quais são as cidades, para eu saber de onde que vocês estão falando. Curitiba, Igrejinha, Eldorado do Sul, Canoas, Vitória da Conquista, olha que longe. Isso, onde mais? Itumbiara, Goiás, Rio de Janeiro, Natal, joia, que legal. Rio Grande do Norte, Natal também, Sorocaba, que joia, que legal, quanta gente. Ai, adoro o meu jeito de falar Porto Alegre mesmo, tá bom. Eu sou natural do interior, então às vezes tem esse sotaque aí que vocês vão ver que aparece, né? Um pouquinho do R, um pouquinho puxado o sotaque e tal. São as nossas raízes, né? A nossa história. Recife, olha só que legal, quanta gente, muito legal, muito legal. Muito bem, gente, olha só. Ai, obrigada, Carolina. Muito obrigada. Então, hoje o nosso tema é sobre a questão da intimidade, né? Primeira vez aqui, olha só. Que legal, que bom. Fica aí com a gente. Então, o nosso tema hoje é sobre a intimidade. Vocês sabem que na inteligência erótica eu tô sempre falando sobre sexualidade, sobre relacionamentos, né? E esse tema foi um tema que a Tatiana, nossa convidada, trouxe, né, como um tema que ela gostaria de compartilhar algumas informações com a gente. Então foi muito legal, foi muito interessante enquanto a gente se preparou para esse tema, né? Porque tem muitas coisas aí envolvidas na intimidade, né? O que é privado, o que é íntimo, né? Até que ponto vai a minha intimidade com a outra pessoa ou não, né? Então tem muita coisa aí que a gente vai estar conversando. Vamos lá, vamos chamar a Tatiana. Tatiana, me dá um oi aí, me aceita a minha solicitação, me manda a solicitação para participar e eu vou aceitar, tá? E aí tu entra aqui com a gente para a gente poder conversar, né? Então falar sobre a questão da intimidade, né? Que é um assunto assim tão íntimo, né? A gente vai ver todas as possibilidades de intimidade, né? Então, vamos esperar só que ela entre. De Viamão também. Olha só, que legal, quanta gente legal, que joia, muito bom. Vamos ver a Marília também. Oi, Marília. Vamos ver se a Tatiana entra aí. A gente não tem como treinar, né, uma live assim compartilhada. Então a gente faz, né? Oi, isso. Tati, vai aparecer aí para tu pedir a solicitação para tu entrar. Então, isto, muito bem. Já vai entrar. Já vai entrar, tem um pouquinho de delay agora no comecinho, mas logo já vai estar. Oi! Muito bem! Seja bem-vinda, Tati. Eu não tô te ouvindo. Tá melhor assim? Ah, sim, ótimo. Isso. Tirei o fone. Muito bem, muito prazer, Tati, te receber aqui. Seja O som tá bem-vinda. bem baixo pra mim. Tá baixo? Tá baixo pra mim. E agora melhorou? Agora melhorou.
Ai, Oi, sensacional. pessoal, tudo bem? Isso, Primeiro eu quero Tati. pedir desculpa aqui porque eu moro perto de Congonhas, então pode ser que passe algum avião e aí vai fazer um pouquinho de barulho. Tá, não, não tem problema não. Eu gosto de barulho de avião e acho que todo mundo gosta um pouquinho, né? Sinônimo de viagem, de férias, enfim. É bom, né? Tati, é bom. Queria que tu te apresentasse para o pessoal te conhecer, né? Tu falar um pouco do teu trabalho e depois a gente poder começar a conversar então sobre o nosso tema, né? Que é a intimidade. Isso. Primeiro eu quero agradecer você pela oportunidade. Para mim é uma honra enorme estar aqui conversando com você numa live, trocando para todo mundo ver, trazendo nossas experiências. Admiro demais o teu trabalho e me sinto muito lisonjeada de estar aqui contigo, Ai, que tá? legal. Conta como é que a E gente se conheceu. Conta pro pessoal como é que a gente se conheceu. ó, talvez a primeira vez mesmo que a gente se conheceu, na verdade, foi no evento do Bruno, Psicologia Sem Fronteiras. Aí eu fiz uma entrevista com você perguntando sobre sexualidade, você respondeu. Em um outro momento foi num sorteio no teu Instagram, que foi bem bacana sobre sexualidade feminina. E aí a gente entrou, né, em contato, você passou um questionário, né, para mim, para responder sobre a sexualidade feminina, foi bem bacana. E aí então eu conheci o teu curso de terapia sexual, que é muito, muito bom, super recomendo para quem quiser fazer aí, puder fazer, que é psicólogo, fisioterapeuta, mas alguém pode fazer, Bárbara? Teu O curso? pessoal que trabalha na área da sexualidade. Então, super recomendo. Quem tá aí é da área, super recomendo. Para mim tá valendo muito a pena e tá tendo esse contato contigo, tá sendo muito bacana, um grande aprendizado. Ah, que bom, joia. Mas a gente não te conhece ainda, então vai lá. Isso. Meu nome é Tatiana Torquato Lima, sou psicóloga, consultora em saúde e educação sexual. Moro em São Paulo, sou de Roraima, então quem for de Roraima, aí, um beijo e um abraço. Eu morei lá por muito tempo, estou aqui há um ano em São Paulo, trabalho aqui com adultos e adolescentes e pretendo, daqui assim, um tempo, começar também atendimento de casais, mas por enquanto, adulto, adolescente, individualmente mesmo. Joia, muito bem. E aí, como é que é essa questão da intimidade, então? O que que tu conta aí para nós sobre a questão da intimidade? Então, a intimidade foi uma sugestão porque eu acho muito interessante, muito importante, né? A Marília, que foi quem fez a live com você semana passada, ela trouxe a questão do desejo, né? Mas para que chegue esse desejo, a intimidade é fundamental. E aí foi pensado por que não a intimidade, né? E aí falar um pouco disso, que para a mulher principalmente essa coisa da intimidade emocional e física é muito importante, né? Mas não só para a mulher, claro, para o casal e tudo mais. Então, trazendo essa questão. E aí, eu queria começar perguntando assim: para quem está aqui, imaginem um casal que está há 15 anos juntos. 2 anos passaram namorando, e aí depois, 13 anos de casamento, continuam casados. Respondam sim ou não. Vocês acham que esse casal tem intimidade? 15 anos de relacionamento? Vamos ver. E Respondam sim aí? ou não. Um casal que está há 13 anos juntos, se eles têm intimidade 15 ou no não. total. 15 no total. Se eles têm intimidade ou não. E aí, gente? Não? Quem é que acha não? Eu vou fazer um Vocês acham que é levantamento aqui. suficiente? Sim, não. Sim, nem sempre. Opa, não tem essa opção. Talvez também não tenha essa opção. Sim, não. Ok, mas é legal, é interessante ver, né, que alguns acham que sim, outros acham que não. E, na verdade, é que nem sempre mesmo. Eu botei o sim ou não para ficar uma coisa mais rápida, de entender que o tempo, ele não é uma verdade, necessariamente, porque tá tanto tempo junto, necessariamente tem intimidade, né? Isso não chega a ser uma verdade, né? Algo concreto ali. Depende também a questão das fases.
tal, principalmente casais que estão há muito tempo juntos, então passaram por várias fases. Então, existem fases que têm mais proximidade, mais intimidade, e tem fases que estão mais distantes, esse mesmo casal. E que também, não necessariamente 15 anos significa que tem intimidade, e a gente vai entender o porquê daqui para frente, tá bom? A intimidade, começar falando que ela vem, é uma palavra que vem do latim, que significa íntimo, se refere ao que está dentro. Então, da gente pensar que é o que vem de dentro para fora, essa intimidade. Ele está ligado à afeição, à confiança. Então, quando a gente pensa em confiança, vamos pensar, quando você fala, conversa com um amigo, você tem confiança em falar algo para esse amigo, é porque você sente confiança, você tem intimidade com essa pessoa. Então, intimidade vem disso, de confiança, de afeto, de sentir e de contato, de dentro para fora. Então, vem daí. Então, a intimidade, ela pode ser considerada a partir desse contato interno, né, consigo mesmo, e o externo, que é com o outro. E aí a gente vai trazer essa questão da intimidade emocional, que é fundamental, inclusive, para ter intimidade sexual, né, Bárbara? Aham, isso! Joia! E aí, para a gente ter esse contato sexual e essa intimidade com o parceiro, é importantíssimo a gente olhar primeiro para a gente. E a gente, enquanto psicólogo, é fundamental, é o que a gente sempre trabalha, é o primeiro olhar para dentro, o primeiro olhar para si, né? Uhum, exatamente, até porque a gente precisa, às vezes, o íntimo não é o que a gente quer mostrar, né? Eu estava vendo aqui, uma pessoa escreveu, eu tenho 25 anos de casada e não tenho essa intimidade. Então, assim, às vezes as pessoas, elas só se juntam, elas não se tornam íntimas, né? Porque justamente Sim. ser íntimo é abrir também aquilo que talvez não é tão legal, que às vezes a gente não gosta tanto. Isso. E aí eu procurei também, assim, no dicionário, mas o que eu queria trazer do dicionário com relação à intimidade é que ele fala que é um substantivo, né? E o substantivo ele determina uma realidade. Então, o questionamento que eu queria trazer aqui é: qual é a realidade que você está trazendo para o seu relacionamento? Ou se está sem um relacionamento, qual a realidade que você trouxe para os seus relacionamentos anteriores? Né? Então, qual é essa realidade que você está tendo sem idealizações? Qual é a realidade de fato? E aí foi bem interessante que você falou aí, né, da pessoa que escreveu que relacionamento de 25 anos e não tem essa intimidade toda. Então, é legal que ela tá... O primeiro passo é perceber qual é essa realidade, né? Isso é importante, com certeza. Isso, tomar Então, consciência, né? isso. E a intimidade, ela está intimamente ligada a relacionamentos saudáveis. Quanto os relacionamentos saudáveis é uma coisa que não tem como separar, né? Fala que é como se estivesse de mãos dadas, né? Então, intimidade e relacionamento saudável. E por isso que é importante olhar como que está essa intimidade consigo mesmo primeiro e depois com o parceiro ou a parceira, né? Tanto no nível emocional quanto físico e sexual, né? Por que sexual? Porque a partir do momento em que eu me permito tocar o meu corpo, olhar no espelho a minha vulva, me masturbar, tocar o meu corpo de uma forma leve, eu consigo deixar também que o outro faça isso com o meu corpo. Eu tenho uma facilidade também para tocar o corpo do outro, lógico, desde que seja recíproco, né? E aí é importante esse contato, esse autoconhecimento. E aí, de falar desse autoconhecimento, eu queria trazer algumas reflexões no seguinte, algumas perguntas que seria desse encontro consigo mesmo, né? Como é de pensar, e aí eu vou lançar essas perguntas e eu gostaria que vocês pensassem rapidamente, como que é a relação da sua família de origem, né? Os seus pais, as pessoas que cuidaram de você. Como é a relação entre essas pessoas e como você vê a relação que é diferente, né? Como é a relação que é a realidade e como você vê essa relação. Se você considera boa, se considera ruim, como que é a troca de carinho, se não tem troca de carinho, como é a comunicação nessa família, né, dos pais e tudo mais. Como que você vê isso? Se você quer para você, se não quer, se você trouxe isso para você ou não, né, na sua história, para suas relações amorosas ou até fora delas,
né? Quantos anos você tem? Por que essa pergunta? Porque é diferente a minha percepção e o meu desenvolvimento emocional de, por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade. Uhum. Né? Então, a Tatiana de 15 anos de idade é diferente da Tatiana de 25, é diferente da Tatiana de 35. Então, que histórias que eu vivenciei em todo esse período e que me trouxeram maturidade emocional ou não, quais os padrões que eu segui. Então, esse meu tempo de vida vai levar também a mais experiências ou não. Né? Então, de pensar o que é que essa idade me trouxe de experiência. Quais são os seus amores e desamores, né? A gente amar e deixar de amar e sofrer e amar de novo. Como que eu lido com essa questão do desapego com o apego, né, nas relações? Como a sua família lida com o tema sexo e sexualidade? Que é um tabu muito grande, né, Bárbara? Uhum. A gente não E foi se fala educado sexualmente, a gente não teve a permissão para falar sobre a sexualidade, sobre intimidade, então, muito difícil, né? E interessante aí, por isso isso que que tu é está legal a gente colocando. trazer isso. Oi, não ouvi. Interessante isso que tu está colocando sobre qual é a tua percepção de intimidade na tua família, né? Porque a gente vai trazendo esses modelos e vai reproduzindo o modelo que a gente viveu na nossa família mesmo, né? Com relação à intimidade, com relação à sexualidade, com relação ao modelo de casamento, né? Tudo que está ligado a esse íntimo, né? A esse compartilhar as coisas, né? Sim, com certeza. E aí é importante, né, trazendo ainda a questão do autoconhecimento, porque, Bárbara, eu queria deixar bem claro aqui para as pessoas que falar principalmente da intimidade no nível emocional, porque ela vai permitir fluir mais a sexualidade e o sexo, e não tem como fugir desse contato consigo mesmo. Então, eu quero frisar bastante essas questões aqui nessa live com vocês, tá Joia? bom? Bora? Então, é importante dar espaço aos pensamentos, aos sentimentos que são negativos e que também são positivos, porque o autoconhecimento ele é fundamental. Quem assistiu divertidamente aí, levanta a mão, né? Dá um oi, um sim aí, ou não. E aí a Bárbara vai vendo aí, enquanto isso eu vou comentando. Tá. No Divertidamente, quem assistiu pôde ter uma noção da importância não só da alegria, que era uma personagem, um sentimento de uma emoção muito bacana lá, mas que tinha raiva, tinha tristeza, tinha medo. E quem assistiu viu que no decorrer do filme todas essas emoções eram válidas. E quanto é importante a gente ter contato com elas. Né? A própria tristeza teve um momento lá, para quem assistiu, que tinha um personagem que era o da cabeça da Riley, né? Que era o elefantinho rosa, ele estava muito triste, e a alegria não conseguia lidar direito com aquilo, querendo deixar sempre alegre, mas quem conseguiu entender, né, o elefantinho rosa, meio golfinho, uma mistura ali, foi a tristeza, né? Ela que teve a empatia, ela que conseguiu se aprofundar nesses pensamentos, nesses sentimentos para poder entender o outro. E aí é importante entender sem julgamentos, procurar sem entender sem julgamentos, quais são os seus sentimentos e as suas emoções. Né? Por isso a importância de trabalhar as emoções dentro da gente, porque quando a gente se conhece, a gente entende, às vezes, por que daquele comportamento, o que é meu, o que é do outro, e isso é fundamental, né? E aí consegue fazer a conexão íntima, né? É interessante isso que tu tá trazendo, porque na segunda-feira, hoje é terça, ontem, eu atendi uma paciente e ela passou por uma situação de muito sofrimento, de muita tristeza mesmo. E é bem isso, quando tu estava falando, eu me lembrei dela, né? E ela estava me contando, assim, o quanto que ela fez conexões muito profundas e muito íntimas com outras pessoas, né? Depois de ter passado por essa situação de dificuldade, de tristeza. Então, assim, quando ela se conectou com a tristeza dela, com o sofrimento dela, ela também conseguiu se conectar com outras pessoas. E é muito interessante, se a gente for pensar, esse caso é de uma pessoa que tem vaginismo, né? Tinha, porque ela está curada, ela conseguiu, com a fisioterapia pélvica e com o tratamento psicológico, né?
ela conseguiu vencer, curar, né, o vaginismo. Então, e ela só conseguiu curar isso por essa intimidade, por essa conexão. E quando ela se conectou também com a tristeza dela e com o sofrimento dela. Então faz muito sentido isso que tu está falando e a dificuldade da intimidade vai aparecer na disfunção sexual ou vai aparecer em outros problemas sexuais do casal ou da pessoa individualmente, né? Muito interessante, muito legal. Até porque ela não se permite, ela está sempre querendo controlar, né? Então, querendo controlar, inclusive, as emoções. Exato, Né? Exatamente. Então, assim, com relação aos pensamentos, aos sentimentos ainda, e a relação desse casal, é importante aprender a dizer não, né? Que esse contato consigo entender o que é importante dizer não para mim. Muitas pessoas têm essa dificuldade, né? E ter esse contato consigo mesmo e uma relação mais saudável, aprender a dizer não. E também aprender a dizer sim, no sentido de aprender a relativizar. Porque tem gente que pensa que é só não e tem gente que pensa que é só sim. E não é uma relação, né, entre duas pessoas, são duas pessoas, né? Tem a questão individual, que é importante você ter a sua individualidade, o outro ter a individualidade, mas ao mesmo tempo é um casal. Então, nem se vive só de sim, nem se vive só de não, né? É importante relativizar. Isso, exatamente. Muito bom mesmo. É importante também saber a própria história, né? Ter esse autoconhecimento, para quê? Para ter cuidado, até para pode acabar levando a escolhas perigosas, como, por exemplo, relacionamentos abusivos, né? Então, saber essa própria história e saber o que é meu, do que é dificuldade minha, para ter cuidado nas escolhas, né? Que pode entrar em relacionamentos abusivos ou de dependência emocional, né, com a outra pessoa e ficar dependendo, sentindo o vazio, que se aquela pessoa abandonar, aí parece que a vida acaba, e isso é bem complicado, né, e é importante, se for assim, trabalhar isso em terapia, porque senão não adianta sair do relacionamento, porque o próximo vai ser a mesma coisa. Exatamente. Repete, né? Só muda a Sim. figura, mas o padrão continua sendo o mesmo. Isso. E as pessoas podem ir, vir e voltar e a pessoa vai continuar com ela mesma, né? Então, por isso é importante ela trabalhar isso dentro dela. E aí, eu queria trazer para vocês, se tiverem, no decorrer aqui, dar algumas dicas e tudo mais, agora, falar de uma tabela que ela é super simples, e aí vocês podem fazer, né, para vocês, no relacionamento de vocês também, que, de um lado, colocar quais são os seus pontos positivos, e do outro, quais são os pontos a desenvolver. Por que os pontos a desenvolver? Porque se a gente colocasse pontos negativos, parece que não tem como você se mexer dali, é isso e pronto. Então, quais são os pontos a desenvolver? Né? De um lado positivo e do outro pontos a desenvolver. Os pontos positivos, sei lá, você pode colocar, citando exemplo, né? Ah, sou comunicativa, eu sou uma pessoa carinhosa, eu gosto de ler, gosto de estar em contato, alguma coisa você coloca os seus pontos positivos. Isso pode ser usado não só no entendimento para a relação amorosa, como para a vida como um todo, de autoconhecimento, né? E os pontos a desenvolver, sair mais de casa com a pessoa, de repente, se você perceber que na relação vocês não saem muito, vocês podem colocar, porque aproxima, tem a questão da rotina, né? Isso acaba atrapalhando muito a relação dos casais. Então é importante colocar quais são os pontos que vocês precisam desenvolver melhor. Sair mais de casa, cuidar mais da minha autoestima. Então são coisas que eu posso desenvolver. E isso, de alguma forma, vai também te aproximando dessa intimidade que o casal pode construir, né? Porque tudo tem um limite, né, dentro da intimidade. Mas esse autoconhecimento, a intimidade, é esse exercício de tu te interessar pela outra pessoa também, né? De tu buscar outra pessoa e ver assim, né? O que eu posso fazer de melhor para aquela pessoa e para mim, né? Isso é muito íntimo, né? Quando tu investe, quando tu olha para os teus pontos positivos e para os pontos a desenvolver e quer cuidar da visualiza isso relação, dentro né? da relação.
É cuidar da relação. Não esperar só que o outro faça, mas o que eu estou fazendo para melhorar essa relação. Isso, Né? Eu exatamente. tenho uma relação que existe já há um pouco mais de 10 anos, e aí eu procuro trazer essas coisas também, aprendendo sempre mais. Ele está aí me vendo. Beijo, amor! Vai, claro. E o que é legal da nossa relação é que a gente nunca brigou. No máximo, a gente já conversou sobre pontos, procurando soluções e tudo mais, mas a gente nunca ofendeu. E isso é importante também para uma relação íntima, né? Porque quando você começa a ofender, quando você começa a brigar com muita frequência, quando há uma relação de poder, parece que eu tô sempre certo, né? O ego tá aqui em cima, onde só eu tô certo e a outra pessoa não, né? É meio complicado. Então é importante a gente flexibilizar, né? Isso. Olha aí, o povo tá mandando abraço aí. É... Sintam-se abraçados. Isso, é. E aí eu queria deixar uma outra pergunta que é: a pessoa que você ama, ela sabe que você ama? Você costuma demonstrar isso para ela? Ou fica mais com você? Hum. E se a gente for pensar, né, que existem várias formas de demonstrar, então, assim, às vezes a pessoa diz assim, eu não sou muito de falar, né, mas talvez, assim, a minha forma de demonstrar é cuidando, eu sou uma, né? Ai, gente do céu. Tem gente se dando bem aí. Mas eu sou uma pessoa que eu demonstro muito o amor que eu sinto pela outra pessoa, pelo cuidado, pelo saber como é que a outra pessoa tá, né? Eu não sou uma pessoa que eu fico mandando muita coisa, assim, porque eu te amo, porque isso, porque aquilo. Eu sou uma pessoa que eu demonstro pelo cuidado. Então, assim, isso é muito sutil, né? Sim. Isso é muito, assim, é pelo interesse, né? Isso talvez não seja tão parece assim tão, como é que eu vou te dizer, tão íntimo. Sim, sabe? é íntimo. E é importante a gente saber identificar qual o nosso estilo e qual o estilo do outro, né? Se não sabe, né, ver qual é. E aí quem tiver com papel e caneta anotar, que eu vou falar aqui alguns estilos para a gente poder entender qual a forma de amar. Super sintonia, né? Que eu vi que no teu Instagram você colocou as formas de amar, e justamente vou falar sobre isso também, né? E para a gente ver, entender um pouquinho mais da gente, do outro, e por que entender um pouco da gente e o do outro, né? Saber qual é o nosso limite ou do outro, né? Isso é importante. E tu sabe que às vezes as pessoas não acreditam na sua forma de amar e não respeitam a sua forma de amar. E elas acham que tem que ser diferente. Várias pessoas... Tem que ser do jeito dela, né? Stories, mas muita gente escreveu assim, Bárbara, eu nem sei qual é a minha forma de amar. Claro que cada um tem um jeito, né? Só que as pessoas cabe uma reflexão, né? Cabe uma reflexão já aí. Sim. E aí vamos ver quais são essas 5 formas de amar para a gente falar aqui. Lembrando que nós todos temos as 5, mas a gente acaba tendo mais forte 2 ou às vezes uma, mas todos nós temos as 5. E aí você pode ver qual é o seu e qual é da outra pessoa e conversarem sobre isso. E é legal saber porque você acaba, às vezes, não criando muita expectativa, né? Quando eu sei do outro, eu sei que isso é o carinho que ele ou ela está demonstrando, né? Que é o jeito dessa pessoa demonstrar e dessa pessoa saber qual é o meu jeito também. E isso, né? Vai conectar com a intimidade. Exato. Né? Então, é um jeito só nosso de se relacionar, né? É uma forma só nossa de trocar informações, né? Muitas vezes a intimidade, ela não é uma coisa compartilhada, ela é uma coisa só daqueles dois, né? Só daquele casal, daquela pessoa, né? Sim. E aí, antes de falar quais são essas formas, deixa eu ver se dá para ver aqui. Tem esse livro aqui, ó. Eu acho que dá para ver, dá, né? Dá. Uhum. Esse livro é o que eu vou falar aqui, dessas 5 formas, ele está nesse livro, e para falar nessa live hoje, eu me embasei bastante nele, ele é bem bacana. Quem quiser, não é meu esse livro, não escrevi, mas quem quiser falar comigo que eu indico, conheço
uma das autoras e aí posso botar em contato para vocês comprarem qualquer coisa, tá? Isso, são ótimos autores. Então, falando aqui, né, uma das 5 formas, a primeira dela é palavra de afirmação, né? A pessoa que gosta de elogios, de palavras positivas, gosta de declarações de amor, nem que sejam pequenas declarações de amor, né, de agradecimento, são pessoas que estão conectadas às palavras, né? A forma como se fala, o tom que se fala, né? Então, coisas do tipo, eu sei como você se sente, eu acredito no seu potencial, são coisas que essas pessoas que falam a palavra de confirmação, que seria um dos estilos, das formas de amar, as pessoas estão muito conectadas a esse estilo, com as palavras, e conectado com esse sentimento. Eu sei o que você está sentindo, eu compreendo, eu acredito no seu potencial. Então, esse é um dos pontos. Imagina se isso não vai construir intimidade, né? Porque a intimidade ela é uma construção mesmo, então ela vai ser a partir dessa linguagem. Sim, e imagina, você ouvir, eu acredito no seu potencial, ouvir pequenas declarações de amor, ouvir, eu sei como você se sente, né? Você se sente acarinhado, abraçado, acolhido naquele momento, né? Então gera intimidade, com certeza. Um outro ponto, uma outra forma de amar, e aí todo mundo conhece também, que é o tempo de qualidade, né? Tem gente que gosta mais a questão do tempo de qualidade. Às vezes não é nem a quantidade, é a qualidade mesmo desse tempo em que as pessoas estão juntas. Nesse corre-corre do dia, nem sempre tem muito tempo, né? Mas o tempo que tem, qual a qualidade que está sendo dada? Então, algumas pessoas têm essa como a principal forma de amar, né? Então, para elas tem uma dificuldade muito maior quando o parceiro ou a parceira tá com ela e de repente está ali no celular, né? E não fala com ela, ou tá com ela e com o celular ao mesmo tempo, né? Então, esse tipo de pessoa vai ter muito mais dificuldade com isso, vai sentir que não está sendo amada, né? Que não está sendo cuidada. Então, conversar com essa pessoa, sair, procurar esse tempo de qualidade é importante. Você tem dedicado tempo para a pessoa que você ama? Tempo de qualidade para a pessoa que você ama? Fica a pergunta aí. O pessoal está perguntando de novo o nome do livro. A gente vai depois a gente tira um print da capa. Pronto. Marca e eu compartilho. Pronto. E a gente compartilha para o pessoal e o pessoal já busca diretamente de repente, eu não me lembro dos autores todos, mas eu marco os autores também, vocês podem entrar em contato com os autores. Tá, eu tenho aqui também, conheço uma das autoras, tem no Instagram e a gente dá um jeito. Isso aí, a gente compartilha. É um livro muito bom e a linguagem bem fácil, é bem bacana. Uma outra linguagem também é de receber presentes, né? Tem gente que gosta de receber, pode ser mimos, não precisa ser nada extravagante. Se tiver muito dinheiro, tá bom, pode ser, né? Mas não precisa ser, não. Pode ser pequenos mimos, bombons, rosas, alguma coisa que mostre quando você tá andando e você viu aquela coisa e aquela coisa lembrou, né? Você lembrou da pessoa com aquela coisa, né? Então, até uma mensagem, né? Um bilhetinho. Um bilhete, sim, né? Quando você vê algo assim, parece que é a cara da pessoa, né? Então, esse tipo de gente gosta de ser presenteado assim, né? Vamos imaginar que um filho fica todo feliz quando o pai chega com um presente. É a mesma coisa. Exato. Né? Então, você tem presenteado... Sim, você tem presenteado a pessoa que você gosta? Né? Outra reflexão. Tem outra forma que é a forma de servir, né? Essas pessoas, elas se sentem amadas, sendo bem cuidadas e também servindo ao outro. Então, é uma troca para ela, é muito bom essa troca de cuidados. Preparar um jantar, ficar bem arrumadinho para ficar mais bonita, para a pessoa, mais cheirosa. A coisa do cuidado mesmo, de servir ao outro, né? De ficar mais bonito, ou de deixar bem alimentado, né? De cuidar os detalhes ali do jantar, uma luz. Pensa nos detalhes, né? Um jantar com a luz de velas, ou uma luz mais intimista, um som. Ou seja, a pessoa pensou nos detalhes para cuidar da outra, né?
Essa é uma outra. E a última forma, que é uma das cinco, né, é o toque físico. Para essas pessoas é muito importante o abraço, é importante o beijo, andar de mãos dadas, receber massagem, que é muito bom também, Uhum. né? Sim, essas são as cinco formas de amar, e aí deixar, né, para pensar qual é a sua principal, e de repente você conversar com o seu parceiro e a sua parceira, que vai ficar gravada 24 horas essa live, né? Uhum. Vai. De repente, se não está assistindo, a outra pessoa assistir e vocês verem qual a forma de vocês de amarem, e aí fica legal para saber quando que você está sendo amado sem precisar. Porque às vezes você fica na expectativa, porque o meu jeito é de um jeito e eu espero que o outro haja desse jeito. E a forma dele amar é outra, né? Aham, exatamente. Precisa ter essa clareza, né? Porque é isso que vai constituir esse vínculo, né, do íntimo, né? Sim. E aí, passando das formas de amar, falar uma coisa que gera muito peso na relação e que eu acho que acaba travando um pouco a questão da intimidade, que é achar que existe a tampa da panela, Ah, né? Que é uma coisa que escutar, e a tampa da panela. É um peso muito grande isso, né? Porque você coloca no outro a responsabilidade de te completar, né? Como se existissem duas metades e a outra pessoa tem a responsabilidade de te completar, e se ela não te completar, a culpa é dela, aham, né? sim. Então isso é bem complicado. Sim, Então, porque que me... é como se eu depositasse também no outro a minha felicidade. Sim. Então, vai ter um outro que, se ele aparecer na minha vida, então a minha vida está completa. E isso é extremamente E aí fica uma perigoso, né? cobrança contínua, né? Isso, a coisa dos ciúmes, da posse, está muito ligada a isso, né? Porque a pessoa, então, ela não pode perder de forma alguma, ela pode se sentir ameaçada de perder o outro, porque a vida dela vai embora. Uma Então, dependência emocional, né? exatamente, exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso. É. E aí, que formas, então, eu tenho tomado para me tornar uma pessoa mais inteira? Uhum, Né? Se conhecer é o primeiro passo, né? Saber qual o meu limite e o que que eu posso fazer a partir daí, né? O primeiro ponto é sempre se conhecer, é sempre daí, é o ponto zero, né? E a partir daí, o que que eu posso fazer para me tornar mais inteiro? Não que a gente vai ser inteiro, inteiro, inteiro. Sempre vamos sentir, vez ou outra, de repente um vazio, alguma coisa. Mas a gente, o que é complicado é que isso se torne uma dependência total da outra pessoa, né? Do relacionamento. uhum. Isso, então, mesmo a intimidade, ela tem isso, né? Que às vezes o excesso, ele também gera, às vezes eu brinco assim, nossa, a intimidade é uma merda. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por ser íntima, ela ultrapassa e ela invade o espaço do outro também, né, Tati? Então, assim, isso também Sim, precisa estar, a pessoa precisa estar muito atenta a isso, né? Que a intimidade às vezes faz com que ela não respeite alguns limites que ela precisa respeitar para ela mesma. sim, tem até gente que usa, casais que usam um aplicativo que ele diz exatamente onde a pessoa tá, né? Então basta olhar no aplicativo, você sabe onde a outra pessoa tá, né? Então, assim, isso é extremamente complicado, passa exatamente desse limite, né, da privacidade. Casais que passam 24 horas juntos também tem que ter muito cuidado com isso, não só pela questão da rotina, mas de invadir o espaço do outro, porque por mais é uma coisa que é importante, e de novo vou frisar aqui, existe o individual e existe o casal. Tem casal que passa 24 horas juntos e não fazem nada que não seja junto, né? Mas é importante a individualidade também. Uhum. O espaço, né? Sim, Porque mesmo assim tu pode ter intimidade, né? Mesmo assim, tu vai. É exatamente aí é exatamente aí que a intimidade se constrói, né? Nesse respeito, nessa fronteira entre aquilo que tu sabe de mim e tu cuida daquilo, né? Tu não usa isso de uma forma negativa, né?
tu não toma posse de mim por saber coisas íntimas, né? Sim, muito bom. É. E aí, trazendo a questão do relacionamento mais leve, relacionamento, quando ele é mais leve, ele tem que estar atento a alguns pontos, né? Que é a questão de consciência e presença, né? Qual a consciência que eu tenho de como está a minha relação, se ela está assim ou se ela é assim, né, é importante entender, porque às vezes, quando a pessoa está numa fase difícil, ela pensa que a relação é assim. Já está, às vezes, por causa de um tempo, e ela pensa que a relação é assim. Mas ter consciência se ela é assim ou se está assim, né? Essa minha relação com o outro. Uhum. Saber estar presente de fato também, né, para um relacionamento mais leve, estar, e como eu falei, né, essa questão da tecnologia, então, ser presente mesmo ali, inclusive na hora do sexo, né, principalmente a mulher, você fala, né, que a mulher fica fazendo checklist, nossa, é difícil mesmo. Então, estar presente ali na hora do sexo, né, também é Uhum. bom sentir o Para prazer. poder se conectar intimamente, né? Porque Sim, senão tá aqui, tá passando um monte de coisa na cabeça da mulher que normalmente passa, né? Então, assim, a mulher tá vendo, os filhos dormindo, já arrumei a mochila, a roupa tá recolhida, já lavei a louça da janta, né? Ai, tô muito cansada, e ela não se conecta intimamente, né? Para a sim, mulher isso é mais difícil. Hoje, num atendimento, eu falei sobre isso, de que eles precisam, né, para também estabelecer essa intimidade, porque é isso que vai também fazer a diferença no sexo, precisam estabelecer como se fosse assim uma bolha. E aí eu usei o exemplo de que enquanto o casal está ali na sessão, eles estão ali, eles estão presentes, eles não estão pensando nas outras coisas no mundo que está correndo fora da sala de atendimento. Então, quando o casal consegue estabelecer isso ali naquela sessão, eles também conseguem estabelecer isso na relação sexual, em casa. Só que é uma construção, né? Então, eles têm que construir esse momento íntimo, esse momento da entrega, né? sim, o momento da entrega ela começa, na verdade, bem antes do sexo, né? Que a intimidade ela começa antes, de repente, uma troca de mensagens. A música ela ajuda muito para o momento, para se sentir mais presente ali para aquele momento, né? Tomar banho juntos, como você fala, né? Que é muito bom também nessa troca de intimidade. Não pensar que o sexo é só penetração, né? Existem várias formas de troca de carinho e que para muitas mulheres é muito difícil estar menstruada e aí nesse momento a relação do casal parece que pronto, ali era só por causa do sexo, né? Então entender que de repente está menstruada não faz quando está menstruada, então outras formas de carinho também, né? Isso vai conectar bastante o casal. Uhum. Isso, exatamente. Exatamente. Uma outra, você ia falar? Não, pode falar. Uma outra forma de conectar e desse relacionamento mais leve é procurar compreender qual o teu emocional, como ele está agora e tentar compreender como que é o do outro, né? Se de repente está tudo muito à flor da pele, esperar um pouco, né? Ter um pouco mais de calma para agora eu não ia conseguir conversar direito com você, a gente conversa quando a gente estiver melhor, até para ter um respeito, né? Maior entre o casal. Não é que ele vai deixar de falar, mas vai falar quando os dois puderem se respeitar um pouco mais, entender um pouco mais o que está passando em si, né? E até para poder compreender o outro e tirar um pouco o ego do lado, sem tentar diminuir essa questão do poder, né? De eu tô certo e tudo mais. Procurando a solução. Essa é uma coisa assim que eu busco bastante para o meu relacionamento, é que tendo alguma dificuldade, alguma coisa, tá tendo, ok, mas qual a solução para isso? Em vez de ficar culpando alguma coisa, em vez de buscar o culpado, não, entender o que está passando e buscar a solução. Isso é importante. E para buscar a solução, compreender quais são essas emoções. Não tem como passar sem elas, né? Exatamente, porque às vezes, o que que é a nossa tendência, né? A nossa tendência é trazer emoções não resolvidas e experiências da nossa aprendizagem, assim, sobre amor, sobre relacionamentos, sobre intimidade,
né? Assim, a nossa tendência é repetir aquele padrão que a gente já viveu. Então a gente tem que estar muito atento mesmo, porque às vezes eu tô com uma outra pessoa, mas eu tô repetindo um padrão. E isso não me ajuda nessa conexão íntima, isso não me ajuda nesse momento de estar olhando para o outro e estar olhando para mim, e como que essas coisas vão estar relacionadas, né? Sim. É uma outra pessoa, né? Então, entender de que essa outra relação é uma outra relação e não aquela que já viveu, que de Isso. repente foi difícil, né? Importante ficar conectado com isso, de entender, aceitar qual é a realidade, que inclusive é o outro ponto, né? De aceitar qual é a realidade desse relacionamento, né? E não a questão da expectativa. Que eu tenho a expectativa, mas qual é a realidade desse casamento, ou desse namoro, ou dessa ficada? Qual que é a realidade, né? O outro ponto é energia no relacionamento. Né? Às vezes a gente, principalmente quando está muito tempo na relação, a energia vai diminuindo, né? Vai caindo na rotina e vai deixando de fazer. E assim como a gente cuida da nossa vida profissional, quem tem filho, cuida do filho, é importante você colocar energia no relacionamento. Porque não é uma coisa fechada, né? Ele acontece no dia a dia, então é importante a gente ter esse cuidado e colocar energia. Às vezes pode estar com preguiça, pode estar cansado, mas ter cuidado para continuar colocando essa energia, né? No relacionamento. É um compromisso, né? Exatamente, exatamente. E essa troca de energia também, né? Às vezes, de buscar esse equilíbrio, às vezes um vai estar melhor, o outro vai estar melhor, né? Então, assim, de poder, eu digo assim que é para circular esse papel, né? De quem é o apoiador, quem é o cuidador, né? Uma hora sou eu, uma hora é tu, né? Então, de poder circular esse papel, não ser sempre só um que cuida, né? Só um que olha para o outro, né? Mas fazer circular esse papel no casal, né? Sim, inclusive quando há um desequilíbrio na relação de um só cuidar, né, e o outro ser, né, o doador e o outro só receber, né, isso desequilibra a relação. De início parece muito bom para ambos, né, porque um às vezes gosta mais de cuidar e o outro gosta de ser cuidado. Só que com o tempo isso desgasta, né, e acaba desequilibrando um pouco a relação e acaba indo para umas coisas bem complicadas. E o ideal é ter esse equilíbrio, né? De perceber, entender a responsabilidade que cada um tem, de entender se eu sou o recebedor ou se eu sou o doador, né? E se eu sou o recebedor, me doar um pouco mais para o outro, e se eu sou um doador, doar um pouco menos, porque senão eu acabo cobrando muito do outro também, porque à medida em que eu dou, eu também quero receber. Né? Então, por isso que é esse conflito. Então, procura esse equilíbrio, né? Entender como que está sendo a minha relação nesse momento. E aí, tem momentos que vai estar bem, como você falou, e momentos que não vai estar, então tentar um cuidar do outro ali, né? Exatamente. Existem, nas relações positivas, assim, elas têm a questão do respeito. Se você não tiver admiração mais pela pessoa, não tiver a questão do respeito, confiança, a comunicação, né, que é fundamental aí, que é um dos maiores motivos de separação de casais, né, na verdade a falta de comunicação, né, tá cuidando disso. Às vezes fala assim, fulano ou fulana de tal não sabe ouvir, mas o primeiro ponto é sempre olhar para si. Eu estou sabendo ouvir? Flexibilizar, né? É a busca da solução, porque às vezes eu só cobro, então se eu estou só cobrando, significa que eu também não estou ouvindo, né? Então, ter cuidado com essa comunicação, de ouvir e falar como você se sente, que às vezes a gente fica falando, olha, tal coisa, você está fazendo tal coisa. Mas falar como você se sente facilita essa comunicação para que o outro entenda como você está se sentindo. Exatamente. Isso facilita muito na comunicação. Ótimo. É isso aí mesmo. Acho que é um dos grandes desafios da comunicação mesmo. Difícil, principalmente se tiver com as emoções afloradas, né? E aí buscar realmente conversar em um momento em que ambos estejam mais tranquilos, digamos assim, para poder conversar.
uma das coisas boas que se pode fazer, e não só quando estiver em momento de conflito, mas para estar conversando, porque muitas vezes o problema de comunicação é que parece que só conversa quando tem problema, né? E não é isso, e aí acaba complicando muito. O ideal é conversar sempre, como está se sentindo e tudo mais, de forma objetiva também, que senão, homem adora DR, só que não, né? E... Então, por isso, de forma objetiva, até para não cansar. Isso, eu brinco que em DR os homens, psicologicamente, eles fecham os ouvidos. E aí tu pode falar o que tu quiser que eles não vão escutar nada. E aí, por isso é importante ser objetivo, né, também. E uma forma bacana de utilizar a comunicação de uma forma igualitária é, por exemplo, sair para andar num parque e ambos vão caminhando lado a lado, né? Porque quando você está de frente para o outro, parece que há um embate maior, mas quando você está ali lado a lado, parece que você está numa coisa mais igualitária. Parece besteira, mas não é, né? É uma coisa que faz muito sentido e que pode fluir muito mais a conversa, além de estar caminhando, né? Que facilita também para o corpo tá interagindo ali. Isso, e ir assimilando, né, as coisas que vão sendo ditas mesmo. Sim. Tati, a gente está quase no final. Ai, meu Deus. Tá, então deixa eu ver aqui. Isso. Falta quanto tempo, Bárbara? A gente tem ainda 8 minutos. Mas assim, né, a gente, assim, de repente fazer em 5 minutos, a gente ainda ter 5 minutos para depois tu te apresentar de novo, deixar o teu contato pro pessoal, né? Tá. Então, para saber se a relação está minimamente positiva, é perguntar se essa relação está gerando crescimento para os dois. Não só para um, né? Mas está gerando crescimento para os dois. Minimamente isso tem que acontecer, né? É muito importante isso, a pessoa ficar ciente, ambos conversarem sobre se está tendo, se como que está essa relação, né? Para que se construa... Isso, se existe um sentimento de crescimento mesmo, né? De evolução, de amadurecimento, porque quando tu tá numa relação íntima, vão aparecer situações, né? Senão tu não tá numa relação íntima, senão tu tá junto há anos e tu não é íntimo, né? Então, Sim. quando a intimidade se constituir, ela também vai trazer algumas questões que vão impactar no relacionamento, né? Então, faz sentido isso que tu tá dizendo mesmo. E nessa realidade de intimidade, quanto de intimidade eu tenho para conversar com o parceiro ou com a parceira de como eu me sinto na cama, do que eu gosto, do que eu não gosto, que intimidade eu tenho, que, né, às vezes dorme junto e não consegue ter intimidade para perguntar ou para falar alguma coisa assim, né? Então, ficar atento a isso. Porque a intimidade sexual, ela também passa por esse não tabu, né? Porque às vezes assim, eu gosto de tal coisa, mas como é que ele vai ver se eu disser que eu gosto de tal coisa, né? Como é que ele vai me interpretar, né? Mas é exatamente isso, quando tu tem intimidade, tu não tem medo desse julgamento. Tu vive plenamente aquilo, né? Sim. E, assim, eu sei que muitos devem estar sentindo falta de falar um pouco mais sobre a intimidade sexual, a intimidade física, né? Mas eu fiz questão de dar ênfase na intimidade emocional mesmo, porque ela fica muito mais fácil de fluir a intimidade sexual, né? E aí vem o desejo, a excitação, o orgasmo, a exaustão e tudo mais, né? Essa relação consigo mesmo para poder estar com o outro, né? Então, o que eu quero dizer é que se permita se tocar mais, se permita estar emocionalmente aberto, se frustrar também, por que não, né? Se permita ser mais flexível, se perdoe também, foque nas soluções. Isso, assim, foi uma coisa que quando eu comecei a fazer fez muita diferença, né, quando, não só no nível de relação amorosa, mas para a vida, né, focar nas soluções, isso faz muita diferença. Então, seja a mudança, não tem aquela frase, seja a mudança que você quer ver no mundo? Então, seja essa mudança, né? Se eu quero que o outro me escute, eu começo a escutar primeiro. Se eu quero que o outro seja mais carinhoso,
eu vou oferecer esse carinho primeiro, né? E aí a gentileza gera gentileza, né? Só que o outro vai dar na medida em que ele de repente é carinhoso, de repente não é tão carinhoso quanto eu, ele vai dar na medida dele. Pode aumentar, mas dentro da medida dele. E é importante eu entender que de repente o carinho para ele, a questão do toque, não é tão importante quanto é para mim, né? Então, leia contos eróticos, né, Bárbara? Beije, abrace bastante, ame. E aí eu queria deixar uma frase que é de Clarice Lispector. Deixa eu pegar aqui. Amo enquanto posso, esqueço quando é preciso e acredito que só vale a pena lutar por aquilo que vale a pena possuir. Ou seja, se acredita que esse relacionamento ainda vale a pena, lute por ele. Muito bem. É isso aí mesmo. E aqui é o livro de novo. Esse é o livro. Isso, é Caminhos para a gente vai printar e vai... É isso, Bárbara. Então, agradecer mais uma vez aqui, estar com você. Agradecer todo mundo, né, que está aí ouvindo a gente. Espero que a gente tenha conseguido ajudar nas reflexões, a se ver, se repensar, se reencontrar, né? Ou no mínimo começar a pensar realmente para a mudança, né? Que de repente fazer psicoterapia ou não, de repente não está preparado ou não quer, mas de começar a ter consciência mais de si e da relação, né? Isso, exatamente. Tatiana, muito, 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 muito obrigada. Acho que tu trouxe coisas assim muito importantes para a gente refletir, para a gente poder entender que a intimidade ela começa por uma intimidade com a gente mesmo, né? Sim. E depois a gente consegue constituir isso com o outro, né? E aí se consegue, né? Quando tu tem uma intimidade sexual contigo mesmo, tu consegue trocar isso com outra pessoa mesmo, né? Então, muito, 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 muito obrigada. Deixa teu contato, teu Instagram. Tá. Falo mais uma vez, meu nome é Tatiana Torquato Lima, moro em São Paulo, atendo em São Paulo adultos e adolescentes, DDD 11 98122 1202. Meu Instagram é PIS. Fala de novo. 11. DDD 11 98122 1202. Tá, e o Instagram? O Instagram é psi, de psicólogo, né? Aquele tracinho embaixo, que eu acho que é o underline. Isso. Tati, simples mesmo. Aquele underline, de novo, Torquato, que é o meu sobrenome. Psi, underline, Tati, underline, Torquato. Isso. Joia. Muito bem. Então tá bom. Mais uma vez, muito obrigada. E, gente, vai ficar gravada 24 horas essa live. Se vocês gostaram, encaminha para os amigos, para quem precisa ter mais intimidade consigo mesmo e com os outros, porque acho que a gente está fazendo aí está provocando um desafio de reflexão mesmo com essa questão da intimidade. Tá bom? Um beijo. Ai, meu Deus, vai acabar. Beijo. Vamos para a aula agora, né? Vamos para a aula agora, aula de terapia sexual, hein? Hoje tem aula sobre terapia de casal, com a Tatiana Pérez. Tô já chegando aí para ver. Então tá bom. Beijo, gente. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, Bárbara. Tchau.